Bem-vindas a mais um vídeo do nosso programa sobre feminilidade. Eu sou Rubia Martins, sou coach, mentora de mulheres. Eu quero muito ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. Nos últimos vídeos eu tenho sempre explicado para vocês a importância do equilíbrio energético, a importância para os nossos relacionamentos, como é satisfatório a gente estar na nossa energia predominante, que é a nossa energia feminina, mas que a gente precisa sempre usar a energia masculina, porque é a energia da decisão, é a energia da concentração, é a energia do controle. Mas viver nessa energia, ficar sempre nessa energia, traz um desgaste muito grande, traz um cansaço muito grande. E a maioria dos nossos problemas de relacionamento estão ligados às energias desequilibradas, à falta de polaridade sexual. Todo o nosso cansaço, pelo menos assim 99% do nosso cansaço, da nossa exaustão, de estarmos sobrecarregados, também vem dessa desequilíbrio energético, da gente usar muito a energia masculina, que não é a nossa energia predominante. Então tá muito ligado também em atrair pessoas, atrair homens que estejam na sua polaridade também contrária, na polaridade feminina. Não sabem muito decidir, sabe aquele cara que você conhece, ou até mesmo ali seu marido, seu namorado, vocês falam assim, amor, o que nós vamos fazer hoje? Não sei. O que nós vamos comer hoje? Não sei, você decide. Então, essa indecisão é uma energia feminina. Às vezes a gente está nessa indecisão, é verdade, mas permanecer nessa indecisão para o homem, isso é frustrante para uma mulher. Só que a sociedade tem nos cobrado, o mundo tem cobrado muito da mulher moderna, o que? Que ela assuma muitos papéis. E os papéis do fazer, os papéis do ter, os papéis de conquistar o mundo, de ter uma profissão, de assumir empresas, esses papéis são papéis que exigem muito da energia masculina. Então a gente está sendo obrigada a operar muito na energia masculina. O problema está em não saber desligar o botão da energia masculina e voltar para a nossa energia primordial, que é a energia feminina. Aí chega em casa, a gente quer controlar o marido, controlar os filhos, controlar tudo, mandar em tudo. A gente não consegue se desvencilhar dessa energia ao entrarmos na nossa casa. E é aí que está todo o problema, todo o X da questão. É a gente ir para uma energia e não saber voltar para a nossa energia primordial. A energia que carrega as nossas baterias, a energia que nos deixa mais leve, que nos deixa descansada, que nos deixa, como que eu explico assim, receptiva, tranquila, calma. Por quê? Porque estamos operando demais na energia que não é a nossa. É a energia do competir, é a energia de você ter que estar ali no seu trabalho o tempo todo ligada. E pessoal, não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum em operar na energia masculina. O prejudicial que faz mal é não saber voltar para a nossa energia, que é a energia que nos dá o sentimento de preenchimento. Porque se a gente opera demais na energia masculina, a gente se torna um saco vazio. A gente sente que falta alguma coisa, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não entende aquilo que a gente precisa, a gente não sabe o que a gente precisa, a gente sabe o que quer, mas não sabe o que precisa. Então, isso é uma das desvantagens de operar demais na energia masculina. E a gente tem que operar, porque nós, hoje em dia, nós mulheres, a gente tá lado a lado ao nosso marido. A gente também tá no papel de sustentar a casa. A gente tá também nesse papel de contribuir financeiramente com as despesas do lar.
Não é mais uma coisa ali dos tempos antigos que só o homem saía para trabalhar. Então eu sempre falo que a mulher saiu muito de um papel de submissão, mas ela foi para os extremos. Ela saiu de um papel de muita submissão e foi muito ali para um papel de energia masculina. Só que tanta energia masculina na mulher é prejudicial, porque ela acaba operando na energia masculina tóxica. E outra coisa, ela atrai também quem esteja na polaridade inversa. Porque os seres humanos, eles são atraídos por polaridades inversas. E isso não tem nada a ver com gênero sexual. Eu estou falando de energias femininas e energias masculinas. Tudo tem energia masculina e tudo tem energia. A natureza tem energia, o ser humano tem energia, sim. Então a gente tem que saber operar dentro das energias, tanto dentro de uma como dentro de outra, para a gente conseguir trazer esse equilíbrio que nós mulheres estamos precisando neste momento. A gente está precisando para preencher esse vazio que estamos sentindo, que o peito está sentindo. Eu já dei vários depoimentos, que eu já cheguei assim em fase da minha vida onde eu já tinha me casado, eu já tinha minha independência financeira, já tinha filho, casa própria, já tinha um monte de coisa, né, eu ter. E por que eu estava sentindo esse vazio dentro de mim? Por que eu estava sentindo que estava faltando alguma coisa? Estava faltando a minha essência, viver a minha essência, viver a minha feminilidade, repousar na minha feminilidade, repousar ali no meu potencial de mulher, na minha essência feminina. Era isso que estava faltando. Então, quando eu descobri isso e eu comecei a preencher a minha vida com justamente essa energia que estava faltando, as coisas mudaram. Aquele cansaço, aquela irritação, aquela falta de paciência com tudo, passou. Então, só que é uma coisa assim que eu tenho que viver me policiando, porque senão eu volto para minha energia masculina tóxica novamente. Porque além de tudo, eu ainda tenho um perfil comportamental voltado muito para o fazer, para o objetivo, para o direto, para o racional. A gente tem que se policiar o tempo inteiro se a gente quiser ter uma boa qualidade de vida, se a gente quiser ter bons relacionamentos. Muitas vezes eu falo para as pessoas o que elas precisam, mas elas não conseguem enxergar, elas querem. O que elas querem? Querem ter um bom casamento, querem viver em paz, querem viver tranquilas, querem que o marido seja gentil. Elas querem um monte de coisa, mas elas não entendem que isso é o resultado. Que antes disso, elas precisam de algo antes disso. Elas precisam aprender a se conhecer como mulher. Nós estamos numa geração que eu nunca vi tanta mulher insatisfeita. A insatisfação está muito grande. E as mulheres, elas estão independentes financeiramente, porém estão vazias. Tem as mulheres que estão vazias e tem aquela mulher também que está um saco sem fundo, que todo o tanto que o outro dá para ela não preenche aquele vazio, porque o saco dela não tem fundo. Então a gente está vivendo essa geração que, se a gente não parar para pensar e para observar não o que a gente quer, e sim o que a gente está precisando de verdade, a gente não vai alcançar essa leveza, esse sossego, esse descanso, esse relacionamento saudável. Então eu quero convidar você para parar e se perguntar o que eu realmente preciso. Toda ação tem uma reação, todo resultado tem um bastidor por trás disso. Então para de focar naquilo que você quer e comece a enxergar aquilo que você está precisando. Porque muitas vezes você não está nem preparada para ter aquilo que você quer, porque você não trabalhou o seu interior. Quer ter um relacionamento legal, quer ter um casamento saudável, com uma sexualidade saudável, quer ter leveza, quer ter um monte de coisa, mas está preparada? Está preparado para enxergar que você precisa para ter essas coisas? O precisar vem antes do ter.
Então, eu quero que vocês, a cada vídeo meu, enxerguem, porque o que você precisa pode estar justamente em uma palavra minha, em uma frase minha, em um vídeo meu. A sua chave, ela pode virar a partir do momento que você entender que o que você precisa está ali. Porque se você entender aquilo que você precisa, você vai conseguir focar no que você quer de uma forma mais precisa. Porque só fica lá falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá, mas e aí? Qual vai ser a atitude assertiva, saudável que você vai ter para alcançar aquilo que você quer? Tá bom? E eu te falo uma coisa, a feminilidade, ela está totalmente ligada a muito das coisas que você precisa. Começa a olhar isso com um olhar diferente, com um olhar assim mais analítico, analisando. Será que realmente eu preciso disso? Será que se meu casamento não tá legal, se a gente perdeu ali a conexão, se esfriou, será que a feminilidade vai me ajudar? Se questione. Se questione, comece a procurar as soluções para os seus problemas de uma forma que você enxergue a sua necessidade e não somente aí o resultado, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês o seguinte, eu quero falar de ego. Então, qual é o tamanho do seu ego? Então, primeiramente, o que é o nosso ego? O nosso ego é aquele sentimento, é aquele que caracteriza a personalidade de cada indivíduo, é o nosso eu por nós mesmas. É o que caracteriza a sua personalidade, a minha personalidade. Então, muitas pessoas acham assim que às vezes ter um ego forte, ter muito ego é prejudicial. Mas eu vou dizer para vocês que é justamente o contrário. Ter um ego enfraquecido, ter um ego fraco, é o que justamente faz isso ser prejudicial. O nosso ego tem que ser forte. O nosso ego tem que ser fortalecido, porque quando a gente tem um ego forte, um ego fortalecido, um egão, como muitas pessoas falam, a gente consegue separar aquilo que vem da gente com aquilo que vem do outro. A gente começa a não levar as coisas para o lado pessoal e a gente começa a enxergar as pessoas desvinculado da nossa pessoa. Porque muitas vezes, o que é ter um ego ferido? Um ego ferido vem de egocentrismo, vem de egoísmo, vem de orgulho. Tudo isso está muito ligado ao ego ferido. Uma pessoa que tem um ego ferido, ela não consegue ouvir, ela não consegue pedir ajuda. Sabe por quê? Porque ela se acha melhor que outras pessoas. E às vezes ela não consegue pedir ajuda porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha de se mostrar quem de verdade ela é. É um orgulho que ela tem dentro de si que está impedindo ela de crescer. Está impedindo ela de ter um ego fortalecido. Eu quero te falar uma coisa que ninguém aprende nada sozinho. A gente não nasce sabendo nada. A gente vai aprendendo, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai aprendendo ao longo da vida da gente. E o aprendizado é uma coisa que a gente vai ter ele para o resto da nossa vida. Porque a gente erra, mas a gente aprende. E quando a gente aprende, acerta. Às vezes a gente aprende de uma forma que não é uma forma adequada para o seu estilo, para a sua personalidade. E aí você comete vários erros, até você ver que o jeito que você aprendeu não foi um jeito bacana. Então você se adapta. Então o nosso aprender, ele tem que estar diretamente ligado com o nosso querer. E ter um ego forte, para ter um ego forte, a gente tem que querer. A gente tem que querer estar voltado para um ego que traz pra gente uma energia equilibrada. Ego, orgulho, egocentrismo, arrogância, tudo isso é fruto de energia masculina ferida. Um ego enfraquecido
é uma energia masculina ferida. Porque uma pessoa que tem um ego enfraquecido, o que é que eu estava falando, né? Ela não gosta de ouvir ninguém. Ela se acha sempre a dona da razão. Ela se acha certo. Qualquer coisa que a gente fala para essa pessoa, ela já leva para o lado pessoal. E aí vira aquela briga, vira aquela confusão. Aí ela já quer impor o pensamento dela para você. Isso acontece muito com política, já viu? Quando as pessoas começam a brigar ali por política. Então, são pessoas com egos enfraquecidos, porque cada uma quer impor o que entende, o que vê, o que enxerga ao outro. E quem tem um ego forte sabe justamente respeitar o que o outro pensa. Sabe justamente ouvir, por mais que não concorde com aquilo, sabe ouvir. Isso é ter um ego fortalecido. Então, aquela pessoa que você começa a falar, ela já não quer falar. Dona da razão. Não pede ajuda, porque isso daí é enfraquecer o ego, certo? Então, homem principalmente, quando tem um ego enfraquecido, ainda é pior. Porque qualquer coisa que a mulher faça, ele já se sente o quê? Rebaixado, ele já se sente humilhado. Ele sente assim que ele não quer aquilo, não precisa daquilo e não sabe por que a mulher tá ali metendo o bedelho e tentando impor ali o que ela pensa ou o que ela quer. Muitas vezes nem é isso. Às vezes ela só quer mostrar para ele um jeito, às vezes melhor, mais fácil, um jeito de lidar com aquela situação. Mas o ego dele enfraquecido não deixa ele ouvir com clareza. Já viu aquela pessoa orgulhosa? Aquela pessoa orgulhosa assim que sabe que precisa pedir uma desculpa, sabe que tá errado, mas fica ali, se fecha e fica calada, não fala nada. Por quê? Aí eu não vou falar nada não, deixa isso pra lá. Por que eu tenho que falar isso? Orgulho, ego enfraquecido. Sabe quando você comete um erro, você fica ali remoendo aquilo o tempo inteiro, vaidade, orgulho, falta de vulnerabilidade, consequências de quê? Ego fraco, energia masculina tóxica, ferida. Então a gente tem que prestar muito atenção ao nosso ego. E a gente presta atenção como? Nas nossas ações. Então quais são as suas ações hoje que está impedindo você de crescer, de ter um ego fortalecido? Eu já tive um ego ferido. Nossa, alguém vem falar pra mim assim, um jeito assim de fazer que não era o meu jeito, isso me ofendia. Isso me deixava até, nossa, era pessoal isso pra mim, sabe? Só que depois eu comecei a aprender que como assim? Não tem só uma forma de fazer. Não tem só a minha forma de fazer. E quanto mais eu aprender, melhor pra mim. Então, se eu sei que 1 mais 2 são 3 e o outro vem me ensinando que 1 mais 1 mais 1 também são 3, por que eu não vou aprender? O resultado não foi alterado. O que foi alterado foi simplesmente a forma. E isso acontece de várias maneiras na nossa vida. O ego enfraquecido não deixa a gente crescer, nem como pessoa, nem como ser humano. Ego, ele acaba com os relacionamentos, destrói amizades. O ego, ele enterra amizades de anos. Por quê? Porque a pessoa está com o olhar voltado para o centro dela, egocentro, tá? Voltado para o eu centro, o eu dentro. Só que não é de uma forma saudável, é de uma forma egoísta. É de uma forma que a pessoa fica autocentrada nela mesma e não consegue enxergar possibilidades, não consegue ver que o outro também pode acrescentar na vida dele. Então hoje eu te pergunto para você, minha amiga, se você tá com esse ego enfraquecido, certo? Se você, seu marido, às vezes está querendo ajudar você com alguma coisa, mas o seu orgulho de que faz melhor, de que faz bem feito, o seu controle, o seu poder de mando é tão grande que você não deixa ele ajudar você.
Você não deixa ele, por exemplo, fazer uma coisa, porque você tem certeza que o jeito que ele fizer não vai ser o jeito que vai te agradar. Não vai ser o jeito que você vai querer que seja feito. Então tá na hora de você se avaliar. Tá na hora de ver se você ou é essa mulher que tá com o saco vazio ou essa mulher que é um saco sem fundo. Perceba isso, que isso tudo tá ligado com muita energia masculina. Uma energia que, se você não souber voltar para a sua, você não vai conseguir ter descanso na sua vida, bons relacionamentos. Tudo você vai querer que esteja ali, ó, na sua mão e no seu controle, porque o medo de soltar é tão grande, porque você não confia. Não confia que o outro seja capaz. E aí a gente vai tirando o poder das pessoas à nossa volta, a gente vai tirando das pessoas a capacidade delas, sem que elas percebam e sem que você também perceba que você está fazendo isso. Porque é uma coisa que vai, apesar de ser forçado, ela vem naturalmente, entendeu assim? É forçado porque é uma energia que não é a nossa, mas acontece naturalmente porque você vai fazendo aos poucos, sem que você perceba. E aí, quando você percebe o que já aconteceu, você tá com aquele monte de coisas, de responsabilidades para você fazer, para você assumir, para você decidir, para você tomar todas as decisões. O relacionamento de um casal que tem o ego fortalecido é um relacionamento com energia equilibrada. Porque um casal que tem as energias equilibradas e o ego fortalecido é um casal que anda lado a lado. É um casal que não toma uma atitude, uma decisão sem consultar o outro. Eles estão em conexão. Eles estão caminhando juntos. Eu sempre dava um exemplo de uma escada. Quando a gente casa, muitas vezes a gente está ali no início da escada. Ou quando a gente conhece ali o namorado, às vezes você não é casada. A gente está ali no início, no primeiro degrau da escada. E aí no começo tudo é lindo. A gente começa a subir a escada juntos. A gente começa a querer, a gente sonha, certo? Mas aí, se você não tiver essa energia equilibrada, se não tiver esse ego fortalecido, que é a característica, né, do seu eu-centro, se você não tiver com isso fortalecido, o que vai acontecer? Vocês não vão conseguir subir os degraus na mesma época, no mesmo momento. Às vezes um sobe, o outro sobe 2, certo? O outro não consegue subir. E é onde um começa a despontar e o outro começa a ficar para trás, certo? E geralmente quem está despontando é a mulher, porque ela está assumindo tudo e o marido não está dando conta de acompanhar. Não dá conta de acompanhar o pensamento dela, porque nós mulheres hoje em dia, a gente está com um pensamento acelerado. É tanta coisa para fazer que 24 horas do dia não dá tempo. Então a gente está com um pensamento ali, ó, síndrome do pensamento acelerado. E aí começa a assumir tudo, começa a querer ter tudo muito rápido, começa a querer fazer tudo ali do seu jeito. E quando vê, tá lá em cima, o marido tá lá embaixo, ela não consegue admirar aquele marido que não conseguiu acompanhá-la. E às vezes ficou marido para trás, filho para trás, ficou um monte de gente para trás. Por quê? Para alimentar esse ego. Ego de quê? De fazer tudo sozinha, o orgulho, de se achar mais, de achar que não precisa pedir ajuda. Só que quando você chega lá em cima, você tá o quê? Vazia. Eu já dei esse exemplo aqui, que é o exemplo de subir a montanha errada. Eu já subi a montanha errada. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi, não, gente, não é isso que eu quero, não. Então a gente se planeja, a gente faz tudo sozinha, mas quando a gente chega lá em cima, a gente vê, ué, mas cadê as pessoas que eu amo? Cadê as pessoas que são importantes para mim? Cadê as pessoas que completam a minha vida, complementam a minha vida? Cadê as pessoas que são transbordo na minha vida? Ficaram para trás. Por quê? Por conta do meu ego enfraquecido, eu não consegui esperar eles. Eu não consegui fazer o quê? Com que eles subissem junto comigo.
porque eu fui subindo sozinha, porque eu dava conta, porque eu consigo, porque eu posso, porque eu mando, porque eu controlo, porque eu decido. E aí quando foi ver, tava lá, um saco vazio. Eu quero convidar você, te convidar, para ver se realmente as suas atitudes estão te levando a ter esse ego enfraquecido, esse ego com energias desequilibradas. Se isso está atingindo seu casamento, se isso está atingindo o seu namoro, o seu relacionamento, o que o seu ego está fazendo com você? Está te deixando feliz? Está te deixando completa? Está te deixando realizada? Se sim, se essa resposta for sim, então quer dizer que você está com o ego fortalecido. Mas se a resposta for não, eu quero que você anote aí, ó, tudo que o seu ego está te trazendo. Quais são as suas responsabilidades hoje? Anota. O que é que hoje você vem assumindo, por exemplo, que antes você não assumia? O que é que você faz hoje que antes você não fazia? Qual é o desgosto que você está tendo hoje que antes você não tinha? Qual é o desgaste físico que você está tendo hoje, físico e mental, que você antes não tinha? Faz essa análise na sua vida. Começa a escrever tudo aquilo que você tem hoje, que não tá legal e que antes você não tinha, mas que era legal. Faz essa análise. Eu lembro que eu antes, quando eu falo para vocês que eu também subi a montanha errada, é que eu queria tanto ali crescer profissionalmente que eu deixava de lado todo mundo. Eu achava isso lindo. Eu tenho um objetivo, eu sou determinada, eu tenho foco. Tá. Cheguei lá sozinha. E aí, quando eu olhei para trás, falei assim, meu Deus, quero descer urgente disso daqui. Me salva. Me salva porque eu não tô feliz aqui não. Tô feliz aqui do jeito que eu tô, não. Eu quero pessoas ao meu lado. Eu quero me sentir em paz, me sentir segura. Eu quero ter minha cabeça encostada ali num abraço, num peito ali aconchegante, que eu possa repousar, que eu possa confiar, que eu possa descansar. Não quero ficar aí assumindo tudo aí sozinha, não. E aí você pode me perguntar, mas Ruby, como que é que funciona isso? Eu tô nessa de assumir tudo. Eu vou deixar tudo, as coisas vão desandar? Não, a gente vai, é um processo. Você não foi assumindo tudo de uma hora para outra e deixar tudo também de uma hora para outra, também não vai acontecer. Você não subiu ali a escada por degrau, não tem como agora você descer ali escorregando pelo corrimão da escada. Você vai ter que descer também degrau por degrau. E aí quando você chegar lá onde está o seu parceiro, vocês começam a subir juntos ali degrau por degrau, mas juntos, com parceria, lado a lado. Como que você vai fazendo isso? Retornando para a sua feminilidade, deixando aí mão do controle, soltando, aprendendo a fluir, aprendendo que ego ferido traz tanta picuinha para o casamento que você não pode desgastar seu casamento com picuinha. O casamento é a pessoa que você escolheu amar, que você escolheu respeitar. Então, se você hoje está vivendo aí de uma forma que só tem picuinha, vocês estão se estranhando, volta alguns degraus, volta, vai lá e vê onde é, qual degrau dessa escada seu parceiro ficou ali perdido e resgata tudo isso. A mulher, gente, ela tem um poder muito grande nas mãos dela. Porque ela tem sabedoria, a mulher tem cautela. Mulher morre menos por doença. Por quê? Sabedoria. Sabedoria de cuidar da saúde. Mulher morre menos em acidente de trânsito. Por quê? Cautela, sabedoria. Então comece a usar essa sabedoria também nos seus relacionamentos. Você dá um passo para trás, não quer dizer que você está regredindo. Quer dizer que você está se resgatando, resgatando sua família, resgatando seu casamento. Isso é tão importante. Então, por isso eu te pergunto, o seu ego, onde está o seu ego hoje? Qual é o tamanho dele? Ele está pequenininho, enfraquecido, ou ele está grande, ele está gigante, fortalecido? De uma forma que você consegue enxergar o outro, e que esse outro está desvinculado de você,
que esse outro teve outra criação, que esse outro tem uma lente diferente da sua. Então entenda isso, enxergue isso e traga isso para sua vida, tá? Não deixe esse ego ferir você no seu trabalho. Não deixe esse ego encher você de orgulho e você não pedir perdão, inclusive para você mesmo. Não deixa. Isso acaba com vida, com relacionamento, com casamento, com tudo, certo? Um dia eu li um livrinho desses aí comprado em banquinha de R$1,99. O livro chamava assim, Faltou Dizer Eu Te Amo. Gente, era um livrinho tão bonitinho, um romance tão bonitinho, mas ele trouxe uma essência, ele trouxe a essência do ego enfraquecido, ele trouxe a essência de um masculino tóxico, um homem com um masculino tóxico, de achar que não podia falar eu te amo para a esposa, de achar que não podia ter sensibilidade com ela, porque senão ele ia ser diminuído como um homem, ele ia ser enfraquecido como um homem. E aí então ela deixou ele e depois eles se reencontraram. E aí o livro é baseado nisso, nesse orgulho, nesse ego enfraquecido que gerou em volta desse casal, certo? Então não deixe isso acontecer com você não. Às vezes que eu tô te falando aqui, pode ser a chave que você tá precisando para alcançar aquilo que você quer, ok? Então, se você estiver me assistindo aí pelo YouTube, já se inscreva no canal, não deixe aí de ativar o sininho para você ser avisado toda vez que eu jogar um vídeo novo no ar. Se esse vídeo fez sentido para você, salva ele, compartilha com alguém, não guarde isso só para você, tá bom? Eu fico por aqui, um grande beijo e até mais. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.